Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou o grande momento do nosso encontro, a nossa conversa nesta terça-feira, dia 8 de novembro, e não outubro, como eu falei ontem, 7 de outubro. Né? Hoje é um dia interessante, é o Dia Mundial do Urbanismo. Eu estou descansando aqui em Lisboa, e aqui onde eu estou é no coração de Lisboa, absolutamente silencioso. Eu acho que o ruído é uma das grandes agressões das cidades. E aqui está silencioso. O barulho que se ouve é de avião, mas de trânsito, de gritaria, de barulho na rua, não se ouve. Né? Não se ouve mesmo porque os imóveis aqui são protegidos por janelas de duplo vidro, uma vedação excelente. Bom, outra coisa aqui de Portugal é que, para lembrar hoje, é que num dia como hoje, em 2017, um brasileiro bateu o recorde mundial de surf. Pegou uma onda de 24 metros e 40 centímetros em Nazaré, pertinho aqui de Lisboa. O Rodrigo Coxa, mais um brasileiro que brilha por aí. Bom, vamos então aos assuntos de hoje. Não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei e de se inscrever se ainda não fez isso. Bem, amigos, primeiro assunto. Vocês sabem que o agro é a locomotiva do país, né? Contas externas, balanço de pagamentos, balança comercial, garantia alimentar, uma riqueza pujante, movimentando o transporte, movimentando a economia, cresceu muito ultimamente e alimenta boa parte do mundo. 1 bilhão e 600 milhões de pessoas por aí, em abastecimento de grãos, de proteínas, pois o agro está preocupadíssimo. E hoje me perguntaram, né, o que vai acontecer nesses próximos 50 e poucos dias que ainda restam do governo Bolsonaro. Eu disse, olha, vai ser um tempo de incertezas. Incertezas, povo na rua, né? A gente viu aí em Novo Progresso, lá no sul do Pará, choques entre Polícia Rodoviária Federal e manifestantes, caminhoneiros, população. Isso é perigoso. Né? Essa incerteza da propriedade privada, por exemplo, agora mesmo, por iniciativa do ministro Barroso, Supremo decidindo criar comissões para examinar essa devolução da terra, né, na hora de invasão, a reintegração de posse, para os legítimos proprietários. Não, vamos esperar, vamos adotar um ritmo mais humano. Muitas vezes não dá para despejar assim de uma hora para outra, despejar invasor, mas o invasor é um ilegal. Ele invadiu propriedade alheia. Né? Mas, enfim, é uma insegurança. A outra insegurança é o tal de marco temporal. É o artigo 351 da Constituição, é o capítulo dos índios, que diz que são de propriedade dos indígenas as terras que eles tradicionalmente ocupam. Ocupam o que é? Presente do indicativo. Isso foi promulgado no dia 5 de outubro de 88. Portanto, são as terras que eles ocupam no dia 5 de outubro de 88. Senão, o Constituinte escreveria que vierem a ocupar, ou que haviam ocupado. Não, fala ocupam. Mas ninguém sabe o que esse Supremo decide. A gente está vendo que a balança da Têmis brasileira, a deusa da justiça, está desequilibrada, né? Não é mais um fiel nessa balança. Né? E é outra incerteza para o agro. Outras incertezas são os nomes aí da especulação do Ministério. Haddad para o Ministério da Economia. Né? Não tem nenhuma familiaridade com esse setor. Né? Ou Boulos para o Ministério da Cidade. Vão criar ministérios, né? Vai gastar mais dos nossos impostos para sustentar ministérios. Stedley para o Ministério da Reforma Agrária. Bom, há condições de reforma agrária? A terra improdutiva, a terra ociosa, não há mais. O sujeito que é dono de uma terra,
Ele não tem mais condições de mantê-la improdutiva ou ociosa, está aproveitando a terra. Todas as terras, né, de propriedade são produtivas. Né? Tem terras aí devolutas, essa coisa toda, terras federais, mas acho que não há mais terra que se enquadre na lei da reforma agrária. Né? Mas são problemas. Marina Silva, não sei se volta para o meio ambiente, né? Que era uma... No tempo que ela estava no meio ambiente, era uma mão de ferro, né, na área do meio ambiente. E, além de tudo, na parte econômica, o presidente eleito, por exemplo, hoje estava em Brasília para tratar da pedalada. Uma pedalada para arrombar uma cláusula de ouro, a lei de ouro do equilíbrio das contas públicas. Agora mesmo continua o sucesso do superávit das contas públicas, porque não teve mais corrupção, a despesa foi reduzida, né? Enfim, as pessoas estão julgando que o que vai acontecer se desequilibrar as contas públicas de novo. Esse desequilíbrio sempre gera inflação, por exemplo, e a inflação vai tirar o dinheiro do bolso da gente, né? Então, são essas questões aí que a gente tem que analisar, né, de cara o que vai acontecer aí nos próximos dias. Bom, tem um outro assunto, eu não falei dele ontem, né, e era um assunto importante, mas eu esqueci de tocar nesse assunto. Né? A grande mentira da campanha eleitoral, 33 milhões de famintos, 33 milhões de famintos. O próprio Lula explicou para o Jaime Lerner, né, um dia que ele chutava, foi fazer uma conferência em Paris e chutou que tinha 25 milhões de menores abandonados nas ruas do Brasil. Aí Jaime Lerner disse para ele, mas Lula, isso é o que Lula contou, está gravado, contou para um grupo de repórteres. Mas Lula, se tivesse 25 milhões, ele não conseguia nem andar na rua. Aí disse, eu sei, a gente chuta, ninguém vai conferir. Né? Esses 33 milhões foi um chute. Aí veio o Banco Mundial e mostrou que o Brasil tem 1.900.000 abaixo da linha de pobreza, né? Que é uma renda de 2,4 dólares por dia. O Bolsa Família, o Auxílio Brasil está pagando o dobro disso. Né? Então resgatou muita gente. E foi desfeita essa mentira que valeu. Foi uma fake news permitida, consentida, durante a campanha eleitoral. Agora mesmo um jovem economista da Fundação Getúlio Vargas tentando diminuir o tamanho da mentira, disse, não, mas de 2020 para 2021 cresceu, né, por causa da pandemia e tal. Bom, mas queria registrar isso, essas coisas incríveis aí. A outra é que o ministro Alexandre de Moraes mandou identificar os veículos e as lideranças dos movimentos que estão por aí. Gente, sinto muito, está sendo espontâneo, não vão identificar a liderança. Nós tivemos um incidente hoje, acho que foi hoje, ou ontem, em Novo Progresso, no sul do Pará, em que, pelo menos as imagens mostram que parece que a Polícia Rodoviária Federal, para se retirar, se excedeu jogando spray de pimenta nas pessoas. Aí houve a reação violenta das pessoas, tiveram que praticamente fugir de lá. Um pessoal da Polícia Rodoviária Federal ficaram jogando coisas nos veículos da polícia. Isso é lamentável, porque há manifestações no país inteiro e há esse potencial de começar choques. Aí vai ser uma coisa terrível, de brasileiro contra brasileiro. É algo que precisa ser evitado, precisa não acontecer. Agora, o fato é que o direito de manifestação, expressão, a liberdade de pensamento, sem anonimato, a liberdade de reunião, isso é cláusula pétrea da Constituição. Ninguém pode mexer. Está no artigo 5º. A liberdade de pensamento está no inciso 4, e direito de reunião está lá por 16, 17, está na página seguinte da Constituição. É garantido, é cláusula pétrea. Assim como está na Constituição e ninguém mexeu
no legislativo o direito de informar, de expressar. A vedação à censura só que está sendo praticada por ministro do Supremo. E fica a pergunta, e aí? O que acontece com quem está derrogando, anulando itens essenciais da Constituição? Essa Constituição se caracterizou como uma espécie assim, de resposta a anos de autoritarismo, com liberdade e principalmente liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Isso é essencial, é a essência da democracia. Se isso é restringido, a restrição é um ato antidemocrático, não é? Bom, vamos em mais uma aí. Gente, tem um episódio que eu vou contar para vocês. Vocês que já leram George Orwell, certamente vão achar que George Orwell não teve essa criatividade na ficção, não imaginava que ia acontecer uma coisa dessa. Eu li no Estadão. O Estadão anunciou que teve alguém que hostilizou uma juíza federal que é auxiliar do ministro Fachin. Aí eu fui ler. Aconteceu numa pizzaria de Cuiabá, começou o assunto assim, eleições, e aí um homem que estava lá, né, disse que houve fraude na eleição, e a juíza auxiliar de Fachin defendeu as urnas, disse que não houve fraude. O homem argumentou que foi a Bahia que deu vitória para Lula, e que... mas foi praticamente isso. Né? Aí o jornal disse que a juíza foi hostilizada, mas não publicou nenhuma palavra hostil. Né? Como ele citou a Bahia, chamaram o sujeito de xenófobo. Como ele falou com a juíza, né, teve uma argumentação com a juíza, ele foi chamado de misógino. Né? E que ele insultou a juíza, mas não aparece o insulto. Isso é que eu digo. Se insultou, o jornal não publicou, eu não fiquei sabendo. Aí a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, pede a punição rigorosa desse homem por atitudes preconceituosas, autoritárias, antidemocráticas, de ódio, de intolerância, misógino, xenófobo e criminoso. Uau! São adjetivos que George Orwell, não sei se teria imaginação para isso, substituem o que eu chamaria de debate, né? de ponto e contraponto, de argumentação, de dialética. Podia até usar o termo mais vulgarizado de bate-boca. Mas se houvesse uma palavra hostil, eu acho que o jornal teria publicado. E aí eu vejo, né, parece que uma cortina de ferro de censura que baixa sobre o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Em nome do politicamente correto já vinha há algum tempo, né? Mas é uma nova interpretação do direito de discutir, né? Bom, aí eu queria falar com vocês também sobre aquela CPI da Covid, que era palanque eleitoreiro e depois virou picadeiro de circo. O Procurador-Geral da República pediu para arquivar por ausência de elementos mínimos para abrir investigação contra o presidente Bolsonaro, seus filhos e seus aliados por incitação ao crime na pandemia. É um pedido da número 2 da Procuradoria, Lindora Araújo. É uma coisa incrível. Você sabe muito bem que quem incitou ao crime na pandemia é aquele que iludiu as pessoas dizendo, olha, não tem tratamento essa doença, vai morrer. Isso é uma incitação ao crime. Então, é diferente. Né? Bom, gente, para encerrar,
eu falei lá no início, né? Tem menos despesa, zero corrupção, mais arrecadação, menos imposto. Olha, o melhor saldo positivo das contas públicas, no dia em que está querendo se dar uma pedalada no teto de gastos, dos últimos 8 anos, 13,5 bilhões de saldo. Até amanhã. Aqui é Alexandre Garcia.